Amém? Abacuque, capítulo 3, verso 2. Palavra de Deus para a nossa vida. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Vamos ler mais uma vez? Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. O livro de Abacuque é um livro escrito quando a Babilônia está começando a dominar o cenário internacional naquela época. A Babilônia ainda não tinha atacado Jerusalém, ainda não tinha levado cativo o povo de Judá. É sobre isso, inclusive, que Deus vai falar com o profeta Abacuque. Essa vai ser a profecia. Eu estou enviando o meu juízo sobre esse povo, que virou as costas para mim. Então Abacuque começa um diálogo com Deus sobre a injustiça que existe em Judá. Como que pode as pessoas fazerem o mal e Deus parecer que não está nem aí? Deus parecer que não se importa. Como que pode as pessoas fazerem o mal, agirem com violência, sem que Deus faça alguma coisa? Então, os 2 primeiros capítulos de Abacuque é um livro bem pequenininho, tem 3 capítulos só. Os 2 primeiros capítulos vão ser um diálogo entre o profeta e o Senhor quanto a essa injustiça. Abacuque vai começar se questionando a Deus diante dessa aparente tolerância de Deus com a violência, com a injustiça que são abundantes em Judá naquele momento ali. Apesar dele reconhecer a verdade sobre o caráter de Deus. Mas Deus responde a Abacuque. E aí Deus vai falar que está levantando a Babilônia para tratar dessa questão. A Babilônia seria um instrumento de Deus para o juízo dele sobre o povo. E essa resposta deixa o profeta desolado. Mas como assim? Eu estou reclamando justamente da violência que tem acontecido no nosso meio, você vai mandar a Babilônia. É muito mais violenta que o povo de Judá. Como que você vai cumprir o seu juízo sobre o seu povo, com mais violência ainda? E ele se queixa novamente com Deus. E aí Deus dá uma resposta, então, de forma dupla. Abacuque, confie em mim, continua confiando. Em segundo lugar, Abacuque, os arrogantes vão receber a recompensa deles. Confie em mim, aquieta o teu coração. E aí o capítulo 3, então, é a resposta final do profeta, na forma de uma oração linda, linda. E aí ele vai dizer que anseia ver os feitos do Senhor novamente, ao mesmo tempo em que ele vai afirmar no finalzinho do capítulo 3, que confia em Deus, não importa o que aconteça. E aí aquele texto lindo que a gente conhece já, ainda que haja fruto na videira e etc., ainda assim eu confiarei no Senhor. Então, resumindo, o texto de Abacuque, o livro de Abacuque, a gente vê um profeta diante de um Deus zeloso, aparentemente indiferente aos pecados do povo. Esse Deus responde dizendo que vai trazer o juízo sobre esse povo, só que muito pior do que o profeta podia imaginar, através da Babilônia. Mas esse Deus afirma, de uma forma categórica, que nenhuma justiça vai ficar impune. E aí vem o trecho que a gente leu essa noite, essa oração linda de Abacuque. Senhor, eu ouvi falar da tua fama, eu tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo aqui na nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. E o profeta clama pelo Senhor e termina então esperançoso, desejoso de ver novamente o agir de Deus e a sua glória manifesta. Que texto lindo. O que a gente vê nesse trecho que a gente leu essa noite aqui de Abacuque? A gente vê 3 coisas que são fundamentais, e é sobre isso que a gente vai falar essa noite toda aqui. A gente vê um profeta que ora, que vê a oração como a única resposta diante de uma crise na sua própria nação, uma crise espiritual, uma crise moral. Um profeta que vê o clamor a Deus como a única resposta. A gente vê um Deus que executa o seu juízo em meio ao pecado, mas cheio de misericórdia.
e a gente vai ver um Deus que é o único digno de toda a glória. E isso ensina coisas maravilhosas para a nossa vida, nesse momento que a gente está vivendo aqui na Igreja Oceânica, tanto em relação às nossas vidas individuais, quanto em relação à nossa igreja. A primeira lição que esse esse trecho que a gente leu, traz para a gente é a seguinte: orar ao Senhor, pedindo por um mover sobrenatural, é sempre a melhor situação, a melhor solução em meio ao caos. Orar ao Senhor, clamar a Deus por um mover sobrenatural, sempre vai ser a melhor solução diante de uma crise, diante do caos. Realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. O profeta sabia que apenas a intervenção sobrenatural do Senhor seria a solução para a injustiça e para a violência tão grandes no meio do povo de Judá, no meio do seu povo. Por isso ele ora. E se por um lado a gente vê um profeta orando, um profeta clamando a Deus por um agir sobrenatural, por outro lado a gente vê um Deus que ouve as orações desejosas por seu poder e por sua glória. Deus não impede que a gente faça orações pedindo pela sua presença no nosso meio. Pelo contrário, Deus ensina a gente a agir assim. Bem antes do profeta Abacuque existir, a gente vai aprender que em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, Deus vai falar com Salomão, um rei que existiu bem antes de Abacuque. E aí você vai achar nesse verso que eu citei agora aqui, o seguinte: Deus ensinando, instruindo a Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Com certeza Abacuque era um profeta que sabia dessa palavra aqui de Deus. Diante das dificuldades da vida, principalmente em meio à crise, em meio ao caos, a melhor solução é a gente clamar a Deus por uma intervenção sobrenatural. É isso que está acontecendo com o profeta Abacuque nesse momento, nessa oração que ele está fazendo aqui. Então, orar ao Senhor, clamando por um mover sobrenatural de Deus, é sempre a melhor, se não a única, em muitos casos, solução diante da crise. A segunda coisa que esse texto vai ensinar para a gente é que Deus julga e condena o pecado. Deus julga e condena o pecado, mas é infinitamente misericordioso diante do arrependimento verdadeiro. É um Deus que julga, é um Deus que odeia o pecado, mas é um Deus infinitamente misericordioso diante do arrependimento verdadeiro. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Em tua ira, lembra-te, Senhor, da misericórdia. Deus se irou com o desvio pecaminoso de Judá. No entanto, ele sempre foi misericordioso. O profeta Abacuque sabia que Deus era um Deus que amava seu povo, que tantas vezes o havia perdoado, tantas vezes tinha agido com misericórdia com seu povo, tantas vezes tinha freado sua ira diante do povo. Era um Deus que sempre preferia que houvesse arrependimento em vez de destruição. Sempre foi. Mas Deus não tolera o pecado. Deus não tolera o pecado. Mas Ele sempre mostrou na história do povo de Israel a sua misericórdia diante do arrependimento. Nesse tempo do profeta Abacuque, Deus executou o seu juízo contra o povo de Judá. Ele enviou a Babilônia para levar o povo de Judá cativo para o exílio, mas depois ele executou também o juízo contra os babilônios, diante de tamanha crueldade e idolatria que havia nessa nação. Deus vai julgar todos os pecados. Deus vai julgar todos os pecados, nenhum vai sair impune. Pô, mas como é que pode então? O que a gente está fazendo aqui essa noite? A grande diferença é que hoje, quem crê em Jesus tem a sua culpa totalmente removida. O alto preço do pecado que nós temos já está pago por Jesus. Deus puniu os pecados dos santos em Jesus. E por isso nós podemos nos reunir aqui essa noite para adorar a Deus, para agradecer por tamanha bondade e misericórdia. A única razão
de Jesus ter se tornado homem, ter dado a sua vida por cada um de nós, foi o nosso pecado. Jesus só fez o que fez por causa da sua misericórdia tão infinita, tão grande, e por causa do seu amor. Mas agora, quem não crê, já está condenado. Quem não crê, já está condenado. Existe uma saída dada pelo próprio Deus. Ele ama a gente, vem ao nosso encontro. É evidente que Deus não trata nenhum de nós como a gente merecia. Ele sempre é misericordioso diante do arrependimento. Sempre. Mas quando a gente percebe o peso do nosso pecado, quando a gente percebe a podridão que o nosso pecado tem, quando a gente percebe o quão horrível e desgostoso é qualquer coisa que a gente faça que entristeça o nosso Deus, a gente entende essa verdade, de que a gente realmente não recebe o que a gente merecia de Deus. Eu trouxe aqui 2 camisas para tentar ilustrar o que eu estou querendo dizer. Imagina que essa aqui mostra para a gente a percepção que a gente tem de Deus, sabe? Percepção que a gente tem de Deus. Uma camisa escura. Às vezes a gente vive com uma percepção de Deus meio estranha, sem entender por que às vezes o nosso pecado é tão sujo, é tão ruim diante de Deus. Talvez por a gente estar distante de Deus, talvez por a gente viver frio, talvez por a gente não conhecer a Deus, mas a gente vive com a nossa percepção assim, e a gente pega às vezes uma coisa que é tão suja. Isso aqui é um café velho que eu trouxe aqui, um café que deve estar até ruim pra caramba, mas você imagina uma coisa assim muito suja, cara, e a gente percebe assim que às vezes a coisa suja, no meio de uma percepção estranha, você nem vê essa sujeira. Aí atrás, vocês estão vendo a sujeira que eu fiz aqui? Na camisa? Cara, eu posso sujar bastante, ó. Eu estou sujando até mais o chão do que a camisa. Mas olha, a percepção que a gente tem, equivocada de quem Deus é, muitas vezes. Poxa, mas Ele tem misericórdia, Ele perdoa o nosso pecado. Cara, o que é o nosso pecado? Para esse Deus, Ele vai perdoar mesmo. E a gente vive dessa forma. Mas quanto mais perto de Deus a gente chega, quanto mais a nossa percepção de Deus se acerta, e a gente percebe que a gente tem um Deus que é tão puro, que é tão santo, que é tão limpo, que é tão perfeito, que até uma gotinha de sujeira é perceptível diante desse Deus, e é horrorosa, e mancha a nossa vida, e a nossa relação com esse Deus que é tão perfeito. Deu para perceber o que eu estou querendo dizer? Às vezes a gente tem uma percepção muito errada a respeito da misericórdia de Deus e do que é o pecado de fato, mas o pecado é isso. Quando a gente está perto de Deus e quando a gente percebe o quão santo esse Deus é, o quão perfeito Ele é, Ele não consegue enxergar o pecado como a gente enxerga. Uma gotinha de sujeira faz uma mancha que a gente consegue enxergar lá de trás, se for o caso. Quanto mais perto de Deus a gente estiver, a gente vai ter essa noção. Às vezes o nosso menor pecado, aquele pecado que parece até que nem é pecado, até esse pecado diante de um Deus que é tão santo, que é tão poderoso, que é tão perfeito como o nosso Deus, ele acaba sendo visto e ele pode manchar a nossa vida e a nossa relação com Deus. Deus sempre odiou o pecado. Deus sempre odiou o pecado. Deus sempre odiou, Ele sempre teve nojo do pecado. O pecado sempre manchou a nossa relação com Deus. E Ele sempre vai manchar a nossa percepção diante de quem esse Deus é de fato. Ou a gente se arrepende e crê em Jesus, que nos justifica desse pecado horrível, ou a gente segue a vida entregue à nossa própria vontade pecaminosa. Nessas duas opções, Deus pune o pecado. Numa opção, Deus pune o pecado em Jesus. E foi por isso que Jesus foi para uma cruz. Na outra opção, cara, aí é a eternidade distante da presença desse Deus. Deus não tolera o pecado, mas a sua misericórdia não tem fim para os que se arrependem verdadeiramente. A terceira lição que esse texto traz para a gente é que Deus é o único digno de toda a glória. Deus é o único digno de toda a glória. O profeta reverencia Deus. Eu ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos. O Senhor é o único Deus
e, portanto, ele deveria sempre ser o único digno da nossa adoração, da nossa reverência, da nossa busca, da nossa entrega total. Mas a gente é tão rápido em criar ídolos dentro do nosso coração que mudam o foco da nossa vida toda hora. O profeta Isaías, um outro profeta de Deus, foi ensinado sobre essa questão que é tão séria para Deus. Isaías capítulo 42, verso 8. O Senhor fala para Isaías: eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem em imagens o meu louvor. Abacuque é alguém que reconhece essa grandiosidade, o poderio, a força desse Deus, a glória desse Deus. Em meio ao seu clamor, é inevitável que ele comece reconhecendo quem Deus é de fato. Senhor, eu ouvi falar da tua fama, eu tremo diante dos teus atos. Você percebe a profundidade disso? Eu tremo, Senhor, eu tremo diante de quem você é. Sempre que a gente vê na palavra homens de Deus clamando por uma intervenção assim, igual a de Abacuque em meio ao povo, é muito comum a gente ver esse reconhecimento da grandeza e poder de Deus. Por causa disso, somente o Senhor, só o Senhor é merecedor da nossa reverência, do nosso temor e do nosso tremor. Porque só Ele é digno de glória. Essas são as coisas preciosas que esse texto nos ensina. Quais são as coisas preciosas que o texto nos ensina? Que a gente vê um profeta que ora, que entende que a oração é a melhor resposta diante de uma crise. A gente vê um profeta que se arrepende dos seus pecados, mas sabe que está diante de um Deus que é misericordioso. E a gente vê um profeta que reconhece a glória de Deus e que não abre mão disso. Quais são as aplicações disso para a nossa vida? Quando o povo de Deus, nos nossos dias, hoje, começa a viver sem ter em mente quem Deus é, quando o povo de Deus começa a viver sem sentir o peso dos seus pecados, quando o povo de Deus começa a viver sem ter vida de oração, quando ele pega essas coisas e joga fora, então a gente precisa fazer a mesma oração de Abacuque. A gente precisa fazer a mesma oração de Abacuque. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, Senhor. Por favor, porque a gente está vivendo sem reconhecer a Tua grandeza, porque a gente não está tendo vida de oração, porque a gente não tem noção da gravidade dos nossos pecados, Senhor. Agora a gente deseja, Senhor, e a gente precisa ver essas obras no nosso meio, com os nossos próprios olhos, porque senão onde a gente vai parar, Senhor? Mais do que nunca a gente precisa orar fervorosamente como Abacuque. Mais do que nunca, a gente precisa se arrepender dos nossos pecados, clamando pela misericórdia de Deus. Mais do que nunca, a gente precisa reconhecer que só Deus, só o nosso Senhor, só o nosso Salvador é digno de toda a glória. E com tremor, a gente vai desejar, realiza de novo, Senhor, realiza de novo na nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas no nosso tempo. Por favor, Senhor, porque a gente precisa disso. Por que eu estou falando isso tudo? A gente tem falado de avivamento aqui. A gente tem falado sobre isso, é uma coisa que tem enchido o nosso coração de alegria, de motivação. Avivamento é uma coisa que é dada exclusivamente por Deus, é um derramar extraordinário do Espírito Santo, mas em resposta às orações dos cristãos. E isso vai gerar consequências maravilhosas, que abrangem tanto a igreja mesmo, quanto a sociedade, ou até mesmo a nação, se preciso for. Agora, as perguntas corretas para o nosso coração são: mas quando, então, a gente deve clamar por avivamento? Ou, qual é a motivação correta no nosso coração, no desejo por um avivamento? A gente precisa responder essas duas perguntas, porque a gente tem pedido e a gente tem orado por avivamento aqui nesse lugar. A oração de Abacuque, em meio a esse caos que ele vivia em Judá, ensina muito para a gente sobre quando clamar por um avivamento e sobre a motivação correta para a gente desejar um. É claro que esse texto aqui de Abacuque não está falando de avivamento, até porque esse foi um termo criado bem depois. O que o texto mostra para a gente é um profeta ansiando ardentemente pela manifestação da glória de Deus,
E ele vê isso como o único meio, como a única forma de solucionar o caos existente por causa do pecado do seu povo. Em outras palavras, Abacuque entende a degeneração moral que Judá estava vivendo, a degeneração espiritual que Judá estava vivendo. E ele sabe que isso só pode ser resolvido se o Senhor realizar novamente os seus atos poderosos e na sua misericórdia. Se o Senhor agir dessa maneira, de uma forma sobrenatural, no meio do povo, as coisas podem se resolver. Hoje, a gente usa esse termo avivamento, que foi um termo criado depois para falar justamente sobre isso, sobre um mover do Espírito Santo, um derramamento sobrenatural no nosso meio, para que isso solucione o caos moral, espiritual, social que a gente vive hoje. Você pode até chamar de outro nome se você quiser. Avivamento nada mais é do que a intervenção sobrenatural de Deus, hoje, óbvio, pelo Espírito Santo, transformando o coração do seu povo, levando a consequências inestimáveis para o povo de Deus e para a sociedade, até mesmo para a nação inteira. É exatamente isso que está acontecendo com Abacuque, na sua oração, e é isso que a gente precisa hoje. Então, respondendo essas perguntas para a gente que são fundamentais, quando a gente clama por um avivamento, quando a gente estiver vivendo períodos de declínio espiritual, períodos de declínio social, de declínio moral, como os que a gente vive hoje, quando a igreja mesmo, a igreja que deveria ter o evangelho verdadeiro de Cristo, começar a se degenerar. E qual é a motivação correta no pedido de um avivamento? Querer que apenas Deus receba glória. Apenas Deus. A gente só deve querer que Deus receba a glória. Então, quais são as aplicações para a nossa vida? O que a gente deve ter em mente quando a gente deseja um avivamento ou quando a gente clama por um mover sobrenatural de Deus, como Abacuque fez? A primeira coisa que a gente tem que fazer é orar fervorosamente. A gente precisa orar fervorosamente, fervorosamente. Deus sempre vai ouvir as nossas orações quando a gente clamar com fervor, com desejo de ver o seu agir. Eu já estava refletindo um pouco sobre isso e eu penso que a gente precisa mudar um pouco a nossa forma de buscar a direção de Deus. A gente tem muita tendência de buscar a direção de Deus quando todos os meios humanos parecem que acabaram. Não sei se você é assim também, mas eu olhei para a minha vida e eu vi, cara, eu sou assim. Eu tenho a sensação de que, depois que eu tentei de tudo, aí eu vou clamar, Senhor, tem misericórdia, me ajuda nisso, nisso, nisso. Ou, por favor, me dá uma direção porque eu não sei o que fazer. Você já pensou se a gente agisse de forma oposta, sempre? Antes de pensar em qualquer coisa, em qualquer situação da vida, em qualquer momento, em qualquer dificuldade que a gente enfrentar, se a primeira coisa de todas fosse uma oração, Senhor, por favor, me mostra o que eu devo fazer. Ou então, Senhor, por favor, me dá uma direção, mesmo que seja fácil de resolver, Senhor, vai ser fácil de resolver, então vai comigo. Você já parou para pensar que se a gente agisse assim, de fato, se a gente orasse antes de tudo, quantas bênçãos de Deus a gente experimentaria? Cara, eu fico pensando assim, cara, quantas bênçãos maravilhosas de Deus a gente perde por a gente não ter aprendido a buscar a Deus antes de qualquer outra coisa. Até mesmo de perceber que até aquela coisa relativamente fácil é Deus que está agindo, sabe? Tudo começa com oração, ou tudo deveria começar com oração. E isso precisa ser um alerta para o nosso coração. O profeta Abacuque agiu assim no seu tempo. E tantos outros agiram assim na história e puderam ver o poder de Deus agindo. Tem um escritor conhecido que entende muito sobre avivamento. Ele escreveu um livro sobre avivamento chamado Richard Owen. E ele fala um negócio nesse sentido que é muito interessante. Ele fala que a quantidade e a qualidade da oração são afetadas pelo senso da presença divina de cada um. Ele vai dizer que a quantidade de vezes que a gente ora e a qualidade da nossa oração diante de Deus é afetada pelo senso da presença divina que cada um tem dentro de si em determinado momento da vida. Então, quando Deus parece distante das nossas vidas, quando Deus parece desinteressado, quando a gente está bem distante e frio, orar é uma coisa tediosa, chata, difícil. Eu tenho certeza que você já passou por momentos assim. Eu já passei, a gente tem um coração que é totalmente pecaminoso.
totalmente distante de Deus. Várias vezes eu senti que orar ia ser uma coisa chata, sabe, pesada. Pô, vou orar agora. É porque a percepção da presença de Deus está totalmente machucada, sabe? Está totalmente distorcida. Agora, quando a presença de Deus é mais real, quando a gente está perto dele, geralmente a gente experimenta isso em retiros, que a gente se propõe a buscar a Deus de uma forma mais intensa lá. Quando a gente está próximo, o prazer da presença de Deus e até a nossa coragem de pedir e esperar por grandes coisas aumenta muito. E a gente faz isso com mais intensidade. Um cara chamado John Webb, ele vai dizer o seguinte, nesse livro que o Richard Owen escreve, e é uma citação dele: a gente deve perseverar na tarefa de clamar a Deus com toda a persistência, até que a gente veja o Santo Espírito avivando sua obra, tanto em nós mesmos como nos outros. A gente deve persistir até que a gente veja o Espírito Santo avivando de fato o nosso coração e a vida dos outros. E ele continua falando: e se Deus abriu e nos alargou o coração para orarmos a Ele dessa maneira insistente e perseverante, não devemos duvidar do sucesso de nossas orações, pois assim como Deus não pode negar a si mesmo, não pode negar respostas às orações fervorosas do seu povo. Cara, isso é forte, hein? Isso é forte. Em outras palavras, se a gente está orando de verdade por avivamento, e a gente está pedindo isso, em primeiro lugar é porque Deus está colocando isso no nosso coração. E se a gente está pedindo isso, e Deus já está colocando isso no nosso coração, a gente não pode duvidar de que o Espírito vai vir mesmo, com todo o poder e com toda a glória do nosso Deus. Cara, que coisa tremenda é essa? E o Richard Owen vai falar outra vez: Deus só instiga seu povo a orar, porque Ele pretende despertá-lo outra vez. Cara, isso enche meu coração de temor. A gente precisa orar fervorosamente. A gente hoje vai fazer uma vigília, a gente vai terminar o culto, a gente vai se reunir para orar, sem hora para terminar. E vai deixar Deus falar ao nosso coração e a gente vai colocar nossos pedidos diante de Deus. Cara, eu queria convocar todo mundo que está aqui. Faz uma força, qualquer coisa mais importante não é importante diante do Deus que a gente serve, diante do Deus a quem a gente quer realmente buscar e viver para sempre, cara. A gente precisa se reunir em oração e clamar a Deus como a gente tem clamado. Então, a primeira aplicação para a nossa vida, o que a gente está aprendendo com o texto é isso: a gente tem que orar fervorosamente. A segunda aplicação é que a gente precisa renunciar aos pecados que ainda existem entre nós. A gente precisa renunciar a todo e qualquer pecado. O nosso Deus odeia o pecado. Ele odeia o pecado. Jesus morreu numa cruz unicamente pelos nossos pecados. Unicamente pelos nossos pecados. Mas eu sei que às vezes, na nossa caminhada com Deus, talvez aqueles pecados moralmente piores, a gente lute e consiga vencer muitas vezes. Sabe, aquela coisa, poxa, do sexo antes do casamento, a gente persevera, a gente luta, não, isso eu não abro mão. Aquela coisa, pô, de lutar contra a pornografia, cara, que é um pecado horrível diante de Deus. Não, cara, eu vou lutar contra isso, porque isso entristece o espírito. Ou então, de repente, a vaidade no nosso coração, o egoísmo que a gente tem, a mentira que a gente pode colocar diante de Deus, e a gente luta contra essas coisas e muitas vezes a gente consegue vencer. Mas eu tentei explicar mais ou menos assim como funciona, né? A consciência de quem Deus é. Pensando um pouco nisso, eu acho que talvez a apostasia seja um desses piores pecados também. O que é apostasia? Apostasia é quando alguém abandona a fé. Quando alguém abandona a fé que tem em Jesus. O apóstata é alguém que conheceu a fé verdadeira, mas abandona essa fé verdadeira. É a explicação que Pedro vai dar quando ele escreve lá em 2 Pedro, capítulo 2, 22, que ele fala: confirma-se neles, nos apóstatas, que é verdadeiro o provérbio, o cão volta ao seu vômito, e ainda, a porca lavada volta a revolver-se na lama. Pedro vai dizer que o apóstata é assim, é como se fosse um cão que volta ao seu vômito, que é uma coisa horrível. Em outras palavras, apostasia é a gente se encher tanto dos nossos próprios caminhos de novo,
até que a gente se esvazie completamente de Deus. Apostasia é o homem afastar Deus de si, pelo preenchimento da sua própria vida consigo mesmo. É o cara começar a achar que ele sabe das coisas melhor do que ninguém, é o cara que não aceita submissão, é o cara que não acredita na Bíblia como deveria acreditar, é o cara que não sabe se submeter, que prefere escolher outras igrejas quando alguma igreja fala alguma coisa que ele não gostou muito. O cara que vai se enchendo de si, e aos poucos ele começa a abandonar a fé, sem nem perceber. Mas o que a gente tem que ficar atento é que muitas vezes a gente que ama Jesus, a gente flerta um pouco com a apostasia sem a gente nem perceber. A gente muitas vezes toma algumas atitudes apóstatas e a gente nem se dá conta. Se você entender esse conceito de apostasia, que é abandonar a fé, infelizmente essa aproximação horrível da apostasia é muito vista na nossa própria vida. Por exemplo, quando a oração deixa de ser parte vital na nossa vida cristã, a gente começa a flertar com a apostasia. Quando a busca pela verdade bíblica acaba e a gente se satisfaz com o que a gente já conhece da Bíblia, tá bom o que eu já sei. Quando o conhecimento que a gente tem da palavra não é mais aplicado no nosso dia a dia. Eu ouço lá todo domingo e está tranquilo, depois eu vivo a minha vida. Quando as atividades na igreja já não geram mais prazer, servir a Deus já não tem mais aquela alegria como tinha no passado. Quando a gente para de conversar sobre as maravilhas de Deus nas nossas rodas de amigos, e a gente sai com nossos amigos e conversa de tudo, Deus é a última coisa que a gente vai lembrar. Quando o entretenimento na nossa vida toma conta da agenda e a gente não tem tempo para nossa devocional. O cristão, ele é salvo não para ser entretido, ele é salvo para servir. A gente flerta muitas vezes com a apostasia quando a gente perde o desejo de buscar a santidade. A palavra ensina que sem santidade ninguém verá o Senhor. Muitas vezes a gente flerta com a apostasia quando a vida aqui na terra, quando a busca por dinheiro, por uma carreira promissória, pelo sucesso, passa a ser dominante no nosso pensamento. A gente só quer saber disso, eu vou estudar, eu vou me dedicar, é só isso que importa agora para a minha vida. A gente flerta com a apostasia quando a gente vem para cá e louva sem o coração no louvor. A gente flerta muito com a apostasia quando a gente vê programas de televisão, filmes, séries, que tem coisas ali degradantes para o nosso Deus, coisas que Jesus não assistiria. E a gente assiste e a gente dá um monte de justificativa para isso. A gente flerta muitas vezes com a apostasia. Quando a gente fica dando desculpa para se isentar de fazer o que Deus quer da nossa vida. E a gente faz as coisas que a gente acha mais corretas, e mesmo que a gente acha que é um pouco errada, depois eu me acerto com Deus, está tranquilo. Às vezes o nosso coração nem sente mais o peso daquilo. A gente flerta com a apostasia quando a gente fica justificando os nossos pecados, dizendo, Deus sabe que a gente é pó, Ele sabe do que eu sou feito, Ele sabe que eu ia cair mesmo. Quantas vezes a gente se aproxima de uma condição de apostasia, muito parecida com alguém que abandona a fé de fato, que para de crer, que não acredita mais que Jesus é o Salvador, que a Bíblia é a palavra de Deus. A gente vai se enchendo da gente mesmo, se afastando de Deus, da sua vontade, da sua presença. E aí a nossa percepção de Deus fica assim, ó. O que é o pecado? Deus vai me perdoar mesmo. O que é isso que eu fiz? Está tranquilo, Deus vai me perdoar. A gente esquece que diante de um Deus que é tão santo, que é tão perfeito como o nosso Deus, um pinguinho de sujeira pode manchar tudo. A gente precisa de arrependimento urgentemente. A gente precisa de arrependimento urgentemente. Eu falo isso com temor no meu coração porque eu me vi em todas essas coisas que eu falei agora aqui. E eu me vejo todos os dias em todas essas coisas aqui. Isso me dá vontade de chorar, cara, na presença de Deus, de verdade, cara. Que tristeza.
a gente fica achando que existem alguns pecados, que esses a gente não pode negociar e outros estão tudo bem. Às vezes coisas que nem tem cara de pecado. E a gente fica flertando com aquilo ali de boa. Infelizmente, isso é uma percepção errada que a gente tem do nosso Deus. Muitas vezes equivocada, muitas vezes apagada. A gente precisa de arrependimento. Quando que a gente deve clamar por avivamento? Quando? Quando a gente perceber que até o mais simples e aparentemente pequeno sinal de que a gente está se afastando de Deus, de um Deus que é tão santo, tão perfeito. A gente deve clamar por avivamento quando a gente perceber até o mais simples, até esses que eu citei, que nem tem cara de pecado, e a gente perceber que até eles afastam a gente de Deus. Por isso eu falo, o avivamento é necessário hoje. O avivamento é necessário para agora, para a nossa vida. Eu sei que coisas maravilhosas têm acontecido no nosso meio, eu não quero me contradizer aqui, tá? Eu continuo achando que Deus é infinitamente misericordioso e tem dado coisas maravilhosas para a gente. Mas eu acho que quanto mais Ele tem dado, quanto mais Ele tem derramado sobre nós, a nossa percepção ela realmente vai se tornando assim, entendeu? É isso que eu quero dizer. E aí a gente vai perceber que até uma gotinha de sujeira mancha tudo. E é capaz, às vezes, de fazer com que a gente que agora está tão perto de Deus já não consiga mais ouvir até mesmo a sua voz. Você percebe que ainda existe muito para ser feito na nossa vida? Ainda existe muito. E é por isso que a graça de Jesus se torna uma coisa assim, cara, esplêndida, que a gente deveria se ajoelhar e agradecer pelo resto da nossa vida. Existe muito ainda para ser feito no nosso meio, até que Jesus se torne o que há de mais desejável na nossa vida terrena, até que o menor dos pecados cause repulsa no nosso coração, até que a gente não durma tranquilo enquanto todo o nosso bairro tiver sido alcançado pelo Evangelho, até que a gente queira que Deus seja mais e mais visível e seja a única razão da gente se reunir aqui, semana após semana, até que o nosso maior desejo seja sermos cheios do Espírito Santo. Existe muito a ser feito. A gente precisa urgentemente de arrependimento. E a terceira aplicação para a nossa vida, além da gente orar fervorosamente, desejando, querendo, clamando a Deus por isso, além da gente se arrepender de todos os nossos pecados, até o menor deles, diante de um Deus que é tão santo e perfeito, o nosso desejo de um mover sobrenatural deve resultar em glória somente a Deus. Somente a Deus. E isso tem que ficar muito claro para a gente, cara. E tem que ficar muito claro na nossa mente, no nosso coração. Tudo que a gente pede a Deus, com as nossas orações fervorosas e o nosso arrependimento sincero, devem acontecer somente com o objetivo da gente ver a glória de Deus manifesta. E é esse mesmo Richard Owen que escreve esse livro sobre avivamento, que é muito legal. Ele vai dizer o seguinte: certamente Deus não enviará o avivamento ao povo despreparado para guardar sua glória. Se os homens desejarem compartilhar a glória do avivamento entre Deus e eles, não haverá qualquer mover extraordinário do Espírito entre eles. Cara, isso é forte pra caramba. A glória de Deus, e só a glória de Deus, é o maior motivo para fervorosas orações de avivamento. E aqui a gente vai responder o porquê. Qual é a motivação correta no nosso desejo de avivamento? Por que a gente está orando por avivamento aqui? É para o Gol crescer, ficar cheio de gente bacana, legal aqui, a cada semana? É para a gente fazer, sei lá, um louvor cada vez melhor, mais bonito? É para a gente, sei lá, cara, você pode pensar em qualquer coisa aí. Se a resposta não for, é para glorificar a Deus, a motivação está errada. Esse é o ponto. Esse é o ponto. A motivação correta, num desejo profundo por avivamento, é a glória de Deus. A glória de Deus. O avivamento
é a única resposta que levará o homem de volta ao seu objetivo final, e é glorificar a Deus. E o homem de fato vai glorificar a Deus. Então o nosso desejo de ver um agir sobrenatural do Espírito Santo no nosso meio só é legítimo, só vale de fato, e só vai ser agradável a Deus se o fim for a glória dele. Então, se tiver qualquer outra motivação no nosso coração, a gente precisa corrigir urgentemente. E eu quero concluir dizendo que eu acredito que mais do que nunca a gente precisa de um avivamento hoje. A gente precisa de um avivamento no nosso tempo. Como eu falei, o avivamento ele deve ser buscado em tempos de declínio espiritual, em tempos de declínio moral. E quando a própria igreja de Cristo parece se acomodar a esses padrões humanos que são tão detestáveis aos olhos do nosso Deus. A gente olha para o lado e a gente vê, cara, pessoas que só pensam em si próprias, nas próprias vidas, pessoas que não se importam com a glória de Deus. A gente vê igrejas que negociam o verdadeiro evangelho por um discurso leve, por um discurso bacana, que tem muito mais a ver com o ser humano do que com Jesus. Então a gente vive dias que o avivamento verdadeiro é totalmente necessário. Totalmente necessário. Então, cara, que Deus, na sua infinita misericórdia, como Abacuque orou, nos encha com o Espírito Santo e dê para a gente um avivamento, porque é disso que a gente precisa. Que Deus nos ajude a orar como a gente precisa orar, que Deus nos ajude a nos arrependermos como a gente deveria, como a gente precisa, e que Deus ajude a gente a viver somente para a sua glória, e que tudo isso resulte em glória para o nosso Deus, amém? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que ensina tanto ao nosso coração, Senhor. Nós ouvimos falar, Senhor, da Tua fama. Nós trememos, Senhor, ou queremos tremer diante dos Teus atos, Senhor. Faz de novo, Deus, no nosso tempo, as mesmas obras. Realiza, Senhor, realiza de novo, Deus, essas mesmas obras, Senhor, porque a gente precisa muito. A igreja precisa, Senhor. A sociedade precisa, Deus. O nosso bairro precisa, Deus. A nossa cidade precisa, Senhor. O nosso país precisa, Deus. Senhor, se você der um avivamento real para a gente, nem que seja só para o nosso bairro, Senhor, já vai ter sido maravilhoso, Deus. Então faz de novo, Senhor. Faz de novo. Senhor, na Tua ira, Deus, contra o pecado do ser humano, lembra da Tua misericórdia. Lembra da Tua misericórdia, Senhor. Lembra da Tua misericórdia quando você olhar para o nosso coração tão mal, Deus. Tão destruído, tão distorcido, Senhor. No nome de Jesus. Amém, Senhor.